situação. 3,5 milhões. Este é o número de profissionais da área da saúde no Brasil, segundo pesquisa do IBGE. E metade destes trabalhadores são da área da enfermagem. O programa Em Discussão Saúde conversa com especialistas da área para entender o perfil deste profissional, saber das principais demandas da categoria e, claro, parabenizá-los. Afinal, é no mês de maio que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem e a semana também destes profissionais. Vamos conversar com a Leandra Carbonari, ela é enfermeira e também coordenadora e docente dos cursos técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos e cuidadores infantis do Instituto Simas de Ensino. O André Comandini Cagiano, ele é bacharel em enfermagem, enfermeiro. A Ivonildes Ferreira, ela é do sindicato, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e ela também integra o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Por fim, temos aqui o Cláudio Luiz da Silveira, o vice-presidente do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu estou muito feliz de fazer esse programa, porque o profissional da enfermagem, todos sabem que a gente um dia, se já não teve contato, acho que pelo menos quando nasce, não é? A gente já tem esse contato com o profissional e vamos ter durante a vida sempre contato com esses profissionais. E a população sabe que este contato é assim, às vezes é um pouquinho só, dependendo, às vezes são meses, de internações anos longas, também, né? de internação, né? Mas muitas vezes a gente tem um contato muito rápido. E hoje, você que nos acompanha, vai poder entender mais sobre este profissional, desde o começo da história, que eles vão explicar um pouquinho aqui pra gente, até se você decidir um dia estudar nessa área, fica com a gente que tem especialistas aqui sobre o assunto, bem bacana para entender sobre isso. Eu quero começar um pouquinho aqui com a Leandra, porque a Leandra, ela está no dia a dia, todos estão, mas você é professora e coordena este ensino. Eu queria que você falasse um pouco da história, porque é uma história bonita da enfermagem. Conta pra gente. É uma história bonita. Bom, a enfermagem, a patrona da enfermagem é Florence Nightingale, uma britânica anglicana. Ela dizia que ela havia sido chamada por Deus para ser enfermeira. Por que isso? Na Guerra da Crimeia, foi quando começa essa história, a Florence era uma mulher de família rica, de uma família abastada, e naquela época, óbvio, as mulheres não trabalhavam, né? Eram formadas para serem donas de casa, esposas. E os feridos de guerra eram levados para os hospitais de campanha. Durante o dia, eles eram cuidados um pouco pelas freiras e um pouco pelas prostitutas. Afinal de contas, os soldados à noite, né, iam se divertir nos cabarés, então elas sentiam-se na obrigação de devolver aquilo, então elas vinham como voluntárias durante o dia para esse cuidado. Porém, à noite, nem as freiras podiam cuidar dos feridos, porque se recolhiam nos conventos, nem as prostitutas, porque voltavam para os cabarés para o seu trabalho. E os hospitais eram fechados durante a noite, e quando eram abertos no dia seguinte, boa parte daqueles feridos havia morrido. Por sangramentos que não tinham sido contidos, por vomitarem e broncoaspirarem, né, respirarem o próprio vômito, por terem febres e convulsões consecutivas e virem a falecer, enfim. O número de mortos durante a manhã era bastante considerável. E aí Florence diz que recebeu esse chamado de Deus para cuidar. E ela vai para esses hospitais, obviamente com uma briga na família, os pais são contra, enfim, é aquela coisa, profissão de prostituta, né? E ela vai, exato. E ela vai e ela assume os cuidados noturnos desses pacientes. Então, o símbolo da enfermagem é a lâmpada, aquela lamparina. Florence é chamada a Dama da Lâmpada, porque ela acendia essa lamparina e andava por entre os leitos, fazendo cuidados desses pacientes. E o número de mortes, obviamente, caiu. Ela passou a cuidar das febres, dos sangramentos, dos vômitos, enfim. Entendi. E não só isso, Florence escreve todas as bases científicas de enfermagem que a gente usa até hoje. Foi ela que percebeu que, porque os leitos ficavam muito próximos, as infecções eram passadas de um paciente para o outro. Então, ela coloca a distância entre os leitos de enfermagem, o arejar do lugar. Então, ela abre as janelas, ela deixa ventilar, entrar o sol. E essas bases biomédicas são usadas até hoje na enfermagem. Então, realmente deve ter sido um chamado de Deus. Puxa, bem interessante. Eu gosto muito dessa história e eu até queria que o André Comandini, que é professor também de enfermagem, né, explicasse um pouco mais pra gente.
toda essa formação, quando a gente pensa em enfermagem, a gente pensa em medicina, mas são campos distintos, assim, com teorias distintas, tudo. Sim, sim. No caso da enfermagem, né, existe uma hierarquia dentro da enfermagem, que começa-se no auxiliar, e o técnico, que seria ensino médio, profissionalizante, e o enfermeiro propriamente dito, que é uma especialização, digamos assim, tá? Que é o bacharel em enfermagem. Ah, entendi. Entendeu? Para ser um enfermeiro hoje, qual é o tempo que se tem que estudar? Olha, para auxiliar técnico, uma média de 18 meses. Que é o curso técnico. É o curso profissionalizante. Profissionalizante. Até o ano passado, a faculdade de enfermagem eram-se 4 anos. 4 anos. Isso, mas a partir desse ano, o MEC instituiu 5 anos nas instituições. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a questão do ensino à distância, porque é um tema também que é recorrente dentro desta área da enfermagem. Mas eu quero passar a palavra um pouco para o Cláudio Luiz da Silveira, ele é o vice-presidente do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Muito obrigado, Cláudio, por você ter vindo aqui, trazer o seu conhecimento, mas fala um pouquinho do papel do Conselho. É fiscalizatório? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que para o Corém São Paulo sempre é um prazer muito grande poder estar participando com outros profissionais de mesa de discussão e esclarecer o papel do Conselho. Na verdade, o Conselho Regional de Enfermagem, ele tem um aspecto legal extremamente importante. Isso é o que diferencia um pouco o Conselho Regional de Enfermagem do sindicato, do papel do sindicato. Uhum. O escopo legal do Corém, ou do Sistema Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional, é fiscalização. Uhum. Independentemente do Corém desenvolver outras atividades, como na área de ensino, atualizações, reciclagens, basicamente o fundamental é a fiscalização. Nós registramos o recém-formado, ele recebe uma inscrição para que ele possa exercer legalmente o papel de técnico de enfermagem, ou auxiliar ou enfermeiro. Uhum. E cabe ao Conselho Regional fiscalizar este exercício. É como os outros conselhos, também como todos os conselhos profissionais. Que a gente conhece, por exemplo, da Ordem dos Advogados, dos arquitetos. Medicina. Ele faz a fiscalização, né? Ele é que dá a credencial para o profissional atuar. Exatamente. Vê se o profissional está atuando tecnicamente, dentro das com normas todas legais. E geralmente tem um regimento também, né? Um código de disciplina. Um código de ética. Código de ética. Né? Quando o enfermeiro, o técnico, o auxiliar recebe a inscrição profissional, ele se obriga a seguir um determinado código de ética. E o que chama mais, assim, que a gente pode destacar no código de ética do enfermeiro, assim? Lógico, trabalhar com toda a ética possível, mas o que o código traz de principal? Basicamente, fundamentalmente, o grande norteador do código de ética é assegurar uma assistência de qualidade ao usuário. Ah, sim. Quando você adentra um equipamento de saúde, seja ele um hospital, um ambulatório, um home care, Uhum. né? O usuário tem que ter certeza que ele está sendo cuidado por um bom profissional. Uhum. Que aquela pessoa que está cuidando, que está prestando assistência a ele é bem informado, ele segue ditames legais, que envolvem sigilo, reduz as falhas na assistência. Então, assim, é um norteador do serviço da profissão, na verdade. Entendi. A gente vai falar mais da formação deste profissional, que temos 2 profissionais aqui que são já há muito tempo trabalhando na área. Há quanto tempo vocês estão... Eu, como professora de enfermagem, já há 9 anos. 9 anos. E você? Como professor, 2. 2 anos, mas já foi enfermeiro, já atuou na prática desde também. 2004. Muito legal. Mas eu quero passar a palavra para a Evonildes Ferreira, que ela é a diretora do sindicato, da categoria. Nós falamos um pouco da história aqui, né, Evonildes? Uma história bonita e que o foco principal aqui ficou bem claro, que do enfermeiro é o cuidado, é ser um cuidador, mas eu quero que você fale um pouco das demandas deste profissional, né? Porque já se vão, acho que mais de 100 anos que existe essa profissão. Sim, sim. E aí evoluímos bastante, tivemos uma reforma trabalhista agora. Como é que está este profissional com as suas demandas? Fala pra gente. Então, na realidade, a enfermagem, ela foi evoluindo gradativamente. A partir da história, né, nós viemos profissionalizando esse trabalhador. A enfermagem, porque antes do auxiliar de enfermagem existia um trabalhador que nós chamávamos de atendente de enfermagem. Uhum. Ele foi erradicado. E aí nós tiramos, o conselho
ainda tem alguns registros, o Conselho Regional de Enfermagem ainda tem alguns registros de atendente de enfermagem atuantes. Então, o auxiliar ficou melhor formado, o técnico também e o enfermeiro também. Por isso, essa discussão tão grande na formação à distância, né? A graduação, ela jamais, ou nível técnico, jamais pode ser à distância, porque ninguém cuida à distância. Como se cuida? Como é que podemos cuidar de alguém à distância? Então, é uma discussão bastante cuidadosa, né? Porque nós não poderíamos jamais deixar isso passar, né? Nós não vamos deixar, não é isso? Porque nós temos esse cuidado. Nós não queremos, né, robôs, porque para cuidar à distância seríamos robôs. E a demanda, ela é muito grande, principalmente com essa reforma. Essa reforma trabalhista, ela está mexendo demais com o emocional dos trabalhadores. A insegurança de prestar serviço, ela está muito grande. Eles acreditam que hoje estão trabalhando e amanhã não estará mais. Existem algumas alterações muito sérias, como 12/36 sem folga, como férias fracionadas, prestação de serviço, né? Então, tem algumas coisas que a reforma trouxe que preocupa e criou uma demanda gigantesca no Sindicato dos Enfermeiros. Eu queria até pontuar uma que você vai poder trazer durante o programa, mas vamos falar, por exemplo, da 12/36 e explicar. O profissional trabalha 12 horas e aí folgaria 36, ou seja, 12 horas direto, entra às 6 da manhã, sai às 6 da tarde, que já é extenuante, né? Mas aí ele folgaria 36. A reforma alterou isso, ele trabalha 12 horas e pode no outro dia trabalhar mais 12? Não é bem assim. Na realidade, existe a convenção de trabalho, que era discutida, né, pelo sindicato, e essa carga horária, ela não era legalizada. Ah, sim. Tá? Era legalizada 6 horas, era legalizada 8 horas. Agora o governo foi e legalizou as 12 horas. Só que pela convenção coletiva de trabalho, nós tínhamos 2 folgas. Então, trabalhava no máximo 13 plantões ou 14 plantões de 12 horas no mês. E tinha 2 folgas. Agora, a reforma, ela traz a legalidade dessas 12 horas. Só que ela não cita essas folgas. Mas mesmo assim parece que a conta não fecha, né? Porque se você tem aí 30 dias, você tem no máximo 14 plantões, não dá para você trabalharia num dia e descansaria o quê? 24? Ou estou errado? Ou daria para trabalhar 12 e depois descansar 36, sim, dá? E aí fazer 14 plantões no mês? Tranquilamente, quando é certo. 31 dias. Mas e hoje na prática isso está alterado? Ainda não está alterado porque a Convenção Coletiva de Trabalho dos Enfermeiros ainda está valendo até o dia 1º de setembro deste ano. Quando a gente fala em convenção, a convenção é pela categoria, vale para o Estado ou vale para o país? Não, vale para a categoria dentro do âmbito de atuação do sindicato. Ah, então, no caso tem uma convenção do Sindicato de São Paulo, vale para, no caso é o Estado São Paulo de São inteiro. Paulo, vale para o Estado de São Paulo. Isso. E essa convenção ainda, como é que está a situação hoje? Ela vai até o 1º de setembro e nós estamos já negociando e não estamos sendo muito felizes com essas negociações. Tá bom. Porque os empregadores, ele traz a reforma e quando ele traz a reforma, ele traz prejuízo aos trabalhadores enfermeiros. E nós temos também as questões das organizações sociais, eu não sei se isso melhorou ou piorou a questão deste profissional. Muito. Piorou muito. Para vocês? Porque na realidade, assim, eu estou, né, atualmente como conselheira municipal de saúde e como conselheira estadual de saúde. E lá nós discutimos demais as OSs. Na realidade, ficou fragilizado o emprego do trabalhador enfermeiro. Vamos explicar um pouco para o telespectador como é que é esse trabalho da OS. Antigamente, a contratação poderia ser feita diretamente pelo Estado e hoje tem uma organização social que ela recebe recursos públicos para prestar atendimento. Seria isso? E isso acontece, sim, por exemplo, num posto de saúde também. Também. Nós temos uma quantidade muito grande de OSs prestando serviço tanto para o município quanto para o Estado.
Né? Hoje eu estava no Conselho Estadual pela manhã, no pleno, e lá foi dito que nós estamos com 25% do orçamento do Estado de São Paulo para o OS. Entendi. Por outro lado, vocês todos que são da área, né? A gente sabe que quando você terceiriza, a dinâmica também, ela costuma ser maior, assim, inclusive para fiscalização. Se o profissional tem algum deslize, quando ele não é mandado embora facilmente, ele, por uma organização social, ele pode ser retirado com mais facilidade. Me corrijam se eu estiver errado ou não, né? O que vocês acham? Para a área da saúde eu acho complicado, isso. Eu acho complicado quando você tira o profissional, acho que em qualquer área, mas na área da saúde, quando você tira o vínculo do profissional com a instituição, né? Aquela tal história de você ter o que ela falou, a segurança do trabalho, da prestação de serviço, eu acho que complica até mais para a fiscalização do que quando o profissional está ligado a uma instituição. A própria denúncia, eu não vejo que é difícil você desligar um profissional se ele cometer um erro ruim, não é. O Corém funciona muito bem nesse aspecto de fiscalização e de denúncia e de verificação. Agora, por que o enfermeiro é uma categoria especial? Por exemplo, eu não sei se para aposentadoria o tempo é reduzido ou não, mas assim, o enfermeiro ele tem periculosidade, seria? Insalubridade, né? Então, explica um pouquinho pra gente. Claro, é fácil de entender porque ele está ali todo dia lidando com doentes, né? Não é? Eu costumo brincar que a gente fica perto dos bichos perigosos. Eu falo para os meus alunos, eu sou professora de biossegurança. Então, eu ensino justamente os alunos a lavarem as mãos, a usarem EPIs. Os bichos perigosos são o quê? As bactérias? São, de dentro do hospital, uns bichos que a gente não vê, né? Exato. Eu brinco com eles, eu ensino justamente isso, né? Luva, máscara, touca, enfim, o equipamento de proteção individual e a biossegurança dos alunos. E aí eu brinco com eles, eu falo, vocês estão acostumados com os bichos aqui de fora, os bichos aqui de fora são bonzinhos, os bichos do hospital são perigosos. Entendi. Então a gente entra em contato com uma flora, né, bacteriana muito mais resistente, muito mais difícil. Então não é incomum você ver um profissional que entra para trabalhar na área da saúde, me corrijam os meus colegas, e ele fica muito doente. Então eu falo, vai pegando tudo que tem para pegar. Nós tivemos um caso de um enfermeiro que morreu salvo engano, da febre amarela, um enfermeiro, né? Então, ou gripe, desculpa, agora não me lembro exatamente, mas assim, pode acontecer, né? Porque com todos os cuidados que ele tem, ele está com contato direto. Agora, uma coisa que é interessante que eu sempre cito aqui é a tal da inteligência artificial que vai ceifar empregos para todo lado. Agora, o enfermeiro está um pouco protegido disso daí, né? Porque todos os cuidadores, as pessoas que lidam diretamente com as outras pessoas, a demanda, segundo as pesquisas, vai só aumentar. Isso é bom. Agora, para quem está nos assistindo e fala, poxa, então você é um enfermeiro porque tem emprego garantido no futuro, mas eu queria que vocês falassem um pouco da vocação. Como é que é essa vocação do cuidar aqui? Como é que eu vou me analisar para saber, não, eu posso ser um enfermeiro, posso ser um auxiliar de enfermagem, ou isso não é para mim? Quais são os desafios? Olha, ao meu ver, tá, digamos que eu posso dizer que a pessoa já nasce com esse intuito. Ah, é? Porque não é qualquer pessoa que consegue ter esse contato com doentes, com óbitos, né? Então se está em casa, a vozinha está meio ruim, e ela vai lá, gosta de dar sempre uma atenção. Isso já é um indício de que a possibilidade dela conseguir ser uma futura enfermeira de sucesso. Entendi. Agora se ele falar assim, olha, não, quando você ficar com saúde eu volto, tá? Vou dar uma passeada, não volto mais, aí não, você não tem vocação. Você não tem vocação para isso. Às vezes a enfermagem é um leque, né? Existe um leque de atuações. Isso então, que eu quero saber, porque tem home care, tem pode cuidar de tem idoso. administrativo, que é só a papelada. Então, não necessariamente você precisa estar voltado ao paciente em si, mas você tem que cuidar da burocracia dele. Aliás, hoje você vai saber, não sei, a câmera aqui, acho que é dessa daqui, hoje você vai saber por que o enfermeiro sempre anda com aquele relatório e põe quadradinho, você fala, pô, esse cara não vai trabalhar, não vai me atender. Não é cruzadinha. Não é cruzadinha? Não. Ô, Cláudio, você já foi, a sua formação qual que é? É na área da enfermagem? Na verdade, a minha especialização é em saúde pública. Eu saúde sou sanitarista pública. por formação, mas já atuei muito tempo em hospital. Mas não na enfermagem diretamente? Na enfermagem diretamente. Então você já explica pra gente o que é aquele relatório, por que tem projeto? Na verdade, são registros de enfermagem. E aquele tem dois aspectos bastante importantes, na verdade. Fundamentais. Né? Um deles é por assim, quando você atende um paciente, quando você presta uma assistência,
você tem que registrar o que você fez com o paciente. Tudo. O estado que ele estava, a saúde, a pressão arterial. Desde um banho no leito, uns cuidados com a higiene, até dados vitais, pressão arterial, batimentos cardíacos, dispneia. Se ele comeu, se não comeu. Se comeu, se não comeu, quais são as medicações que ele tomou, se ele fez um curativo. Isso é importante até para balizar o trabalho do próprio médico. E do próximo enfermeiro também. Porque muitas das atitudes que o médico toma, do tratamento, ele é feito com base no que o técnico, o enfermeiro, o auxiliar anotou nos registros. E um outro dado extremamente importante, que às vezes o profissional próprio ele não se liga nisso, é que, assim, hoje em dia não é raro a família entrar com processos judiciais contra o profissional, seja ele o médico, um outro profissional da saúde, ou até o enfermeiro, o técnico auxiliar, por entender que ele evoluiu mal, que ele teve uma sequela do tratamento, que o tratamento causou algum dano. Quando isso é judicializado, quando esse prontuário do paciente vai para o juiz, no que ele vai se nortear para deferir uma sentença? Nas provas. Nas provas. Que são os relatórios. Então, o relatório, o registro de enfermagem é fundamental até para que esse respalde legalmente. Agora, entendi. Agora, Ivonildo, você que é do sindicato, eu acho que isso tem uma ligação desse relatório que a gente está falando, direta com o seguinte: é fácil você preencher um relatório com calma quando você, para um paciente, você tem 3, 4 enfermeiras num hospital muito bem pago. Mas aí você tá... Eu já fui em hospitais que, assim, eu fiquei servindo água para o pessoal, porque eu falava assim, você pode trazer uma água para mim? Porque a enfermeira... Porque era uma enfermeira para cuidar de um monte de gente. Sim. E aí, tem que olhar esse aspecto também, né? Claro. O Cláudio foi muito feliz quando citou, porque nós, eles fiscalizam, tem o processo ético e nós defendemos. Então, o Sindicato dos Enfermeiros, na área jurídica, atende os nossos trabalhadores enfermeiros para ajudá-los na composição de provas para defendê-lo perante ao Conselho Regional de Enfermagem. E aí, o que ocorre? Nós temos uma dificuldade gigantesca, quando nós vamos olhar o processo e não conseguimos ter clareza para adquirir provas para fazer uma defesa, para contemplar uma defesa. Por quê? Porque esses relatórios estão em nome do hospital, estão em poder do hospital? Não. O juiz pede. Só que a enfermeira, ela não descreve adequadamente, por falta de tempo, por outros trabalhos, ou mesmo por não ter o hábito, porque temos alguns enfermeiros ou auxiliares técnicos que não têm o hábito de fazer as devidas anotações. E aí os advogados do Sindicato de Enfermeira até sentam comigo para a gente discutir, para ver aonde nós podemos ajudar a fazer uma defesa adequada. Então é importantíssimo que esteja divulgado que os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem façam anotação de enfermagem, evolução de enfermagem corretamente. Tá? Hoje já existe eletronicamente ou é tudo no papel, em todo lugar? É tudo no papel, só que tem alguns lugares que é eletrônico. Mas mesmo sendo eletrônico, nós orientamos que faça a nível papel. O papel, você sabe que, do preto no branco, como a gente dizia antigamente. Isso é fundamental, já que o programa aqui tem a questão da utilidade pública, então a gente está falando para quem está em casa, quer ser um profissional dessa área, para o profissional dessa área, porque quando a gente estava começando o programa, me falaram assim, tem que fazer a chamada do programa. Eu falei, vou escrever já. Por quê? Porque se você não faz na hora, depois você não faz, você vai fazer que horas? Então o relatório é a mesma coisa, porque se você não fizer naquele momento, aí acumula mais um, depois acumula dois, depois você não vai ter defesa, né? Então, tudo bem, é sempre a correria, porque pode ter uma pessoa morrendo, mas é complicado, né? Você tem que anotar tudo, porque aquilo é a sua defesa futuramente. Né? Também nunca confiar totalmente em você, porque em algum momento esse acúmulo de função, de você deixar mais para frente, com certeza falta um item importante que vai fazer falta para o paciente. E tudo isso eu tenho certeza que é tratado na sala de aula, por isso que eu quero passar aqui para
para nossa colega Leandra para explicar. Isso. Fala um pouco mais, com mais abrangência. A gente falou que existe o auxiliar, o Isso. técnico e o enfermeiro. Isso. Onde você, no instituto que você dá aula e coordena essa turma, Isso, tem eu todas coordeno estas curso. áreas. Não, eu não tenho enfermeiros. O enfermeiro é uma formação de faculdade. Ah, tá. Você é tá? da área Eu coordeno técnica. a área técnica. Eu sou enfermeira, então eu fiz faculdade. Até a gente comentou lá no começo, né, lá nos bastidores, o enfermeiro padrão. Né? Antigamente as pessoas falavam isso. Entendi. Ah, você é enfermeira padrão, que é o enfermeiro que fez faculdade. Mas, na verdade, todo enfermeiro fez faculdade. Né? Tá. Então, o auxiliar e o técnico são formação de nível médio, que é essa que eu coordeno como enfermeira, para dar aula para esses alunos. Todos são enfermeiros, então são um grupo de enfermeiros, o André é professor lá comigo, então você tem que pegar enfermeiros formados na faculdade para ensinar para os técnicos e para os auxiliares, entendi. tá? E aí os enfermeiros são formados, são nível superior, são de formação de nível superior e aí podem se especializar. Então a gente tem as pós-graduações em enfermagem também. Então você tem enfermeiro intensivista, que é especializado em UTI, você tem um enfermeiro obstetra, que é especializado em partos, né, em obstetrícia. Você tem as especializações de enfermagem. E o tá? curso do auxiliar e técnico, quanto tempo? Mais ou menos 18 meses. Um o curso ano dura- e meio. Isso, ele tem em horas, o Corém especifica em horas, são 1.800 horas de formação. Dessa formação a gente tem a formação teórica, a formação teórico-prática e a formação prática em estágios. Então a escola tem que fornecer para o aluno campos de estágio, possibilidade de estágio, para que ele atue na prática de enfermagem. Teórico, prático E prático. E prático. Eu vou entender depois do intervalo tudo isso com você e depois do intervalo você vai saber também quanto é que começa ganhando um enfermeiro para ver se você se entusiasma aí pela profissão ou tem que só seguir a vocação. Vamos saber daqui a pouco e eu volto também com o Corém para falar. Eles têm um trabalho muito legal sobre educação. Fica aí que eu já volto para falar sobre isso. Estamos de volta ao programa Em Discussão Saúde. Eu prometi antes do intervalo algumas coisas, por exemplo, saber quanto ganha um enfermeiro, que é a categoria que a gente está tratando aqui neste programa. E vou passar aqui a palavra para a Ivonildes. A gente falava, Ivonildes, que não existe ainda, e esta é uma das lutas, um piso salarial para essa categoria. Realmente não tem um piso salarial. Nós temos em Brasília um deputado, que agora não recordo o nome, que abriu essa discussão. Mas, infelizmente, não foi levada à pauta e, infelizmente, não conquistamos esse piso. Ele pede um piso de 7 mil. A média nacional é 4 mil. Tem alguns hospitais que chegam a pagar 12. Em algumas áreas do país, chega a pagar 20 mil. Depende também da experiência, do tempo de experiência. Da necessidade e também da falta do enfermeiro. Né? Tá. Dependendo da região de falta de enfermeiro, os salários Mas você são está maiores. falando esse piso, ele fazendo uma carga horária normal, porque a gente sabe que na prática tem enfermeiro que sai daqui e vai para o hospital, igual médico, né? Sai do hospital, vai para a clínica, Sim. sai da clínica, vai para o home care. Tem enfermeiros com 3 vínculos empregatícios, mas a média é em torno de 4 mil. Entendi. Tem hospitais que chegam a pagar 1.800, mas a média... E aí ele tem que passar de um... É como hospital, professor às claro, vezes, né? claro. Trabalha aqui, trabalha ali, para ir... Para poder ter um salário adequado para sustentar a sua família. Porque a maioria dos enfermeiros, homens ou mulheres, são o sustento da sua casa. Entendi. Ivonildes, queria você também e o Cláudio, que é do Corém, falar um pouco mais sobre essas demandas, porque a gente está falando aqui, tem a questão da reforma da Previdência, queria que vocês comentassem se vai afetar a categoria, né? E outras lutas também, tanto do sindicato quanto do Conselho. A reforma da Previdência, por exemplo, você tem acompanhado? Sim, nós temos acompanhado como sindicato e ela não passou. O nosso maior temor em relação à reforma é a aposentadoria especial, que nós chamamos por 25 anos de trabalho prestado insalubre. Porque na reforma, né, se vier essa reforma, eles querem apenas dar para professor e policiais. Mas esses 25 anos é o que funciona hoje ou isso é uma demanda da categoria? Hoje. Ou então hoje com 25 anos um enfermeiro pode
auxiliar ou técnico ou qualquer trabalhador que trabalhe em área insalubre, tem o direito de se aposentar com 25 anos de trabalho. E na proposta da reforma previdenciária que foi interrompida, mas provavelmente o próximo presidente deve retomar, a proposta é que isso se amplie aí para 30 anos, para talvez. 30 anos, na realidade, porque dentro dos documentos da reforma, eles dizem claramente que esse benefício seria para policiais e professores. E vocês entendem que o profissional da enfermagem, ele também tem uma alta insalubridade, ele teria que ter... Até mais cedo do que 25 anos. Entendi. Pois eles trabalham direto, como disse ela, não é? Como ela mesma disse, com os bichos perigosos. E nós temos um contato diário com os bichos perigosos, que são as bactérias, os vírus, e isso vai levar... nós temos muitos enfermeiros, auxiliares e técnicos doentes. A doença, dentro da categoria, ela está muito grande. A doença física e pode ser uma doença mental também, porque também o aspecto psicológico para o enfermeiro, eu acredito que seja muito intenso, né? Porque todo dia ele está lidando com pessoas doentes. Não é uma Eu sempre tenho uma frase, quando eu tinha escola de enfermagem, eu dizia para meus alunos, vocês têm que se preparar para tratar do pior momento do ser humano. Esse é o pior momento, onde ele está sujo, sozinho, triste, com dor e com medo. Então, nesta realidade, a gente tem... É isso que nós somos. Nós somos enfermeiros, auxiliares e técnicos, cuidadores, que trabalhamos com o pior momento do ser humano. Entendi. Cláudio, por favor. Na verdade, eu acho que são 3 grandes demandas hoje em dia, né, que nós temos na enfermagem. A questão do piso salarial, como já explicitou a Ivonilson, a questão das 30 horas, a gente quer uniformizar a carga horária máxima de 30 horas para os profissionais de enfermagem. 30 horas seria o quê? Por semana? Por semana, 30 horas semanais. Certo. E a questão da aposentadoria realmente. E o que eu acho que o que é bom frisar, o que é importante frisar, é que quando a gente fala em estabelecer um piso mínimo, um piso salarial, uma carga horária máxima de 30 horas e a questão da aposentadoria, a gente não fala em um benefício somente para o profissional. Porque, teoricamente, o grande beneficiário dessas conquistas também é o usuário. Principalmente. Porque se você tem um profissional que trabalha em condições adequadas, numa estrutura de saúde, num equipamento de saúde, que ele trabalha menos estressado, e aí é importante também a gente falar em dimensionamento de pessoal, trabalhar com um quadro mínimo de técnicos, de enfermeiros auxiliares, a gente está beneficiando indiretamente o usuário, que diminui extremamente o risco de um procedimento falho. E até para o empregador, porque você diminui a questão do custo hospitalar, porque ele fica menos tempo internado, e uma série de benefícios. Então, assim, não é só um benefício para o profissional, mas um benefício também para o usuário, que ele vai se sentir com, assim, uma assistência de melhor qualidade, na verdade. Entendi. Agora, queria uma pergunta, acho que para todos. Como é que está o mercado de trabalho hoje? A gente falou a questão da inteligência artificial, que vai ceifar muitos empregos, até de advogados, né, até de médicos, que você pode jogar no computador lá e ele te devolver um diagnóstico com precisão. Né? Você falou da cirurgia robótica. Na área da advocacia, nos Estados Unidos já acontece, você submete ao computador o passo a passo do que você precisa, por exemplo, uma separação, e ele te devolve uma petição pronta, o advogado só vai dar uma olhada. E na enfermagem, como é que está o mercado? Nada substitui o aspecto humano, né? E é por isso que é uma área que... E isso até a Kate Middleton, da família real britânica, ela fez uma frase muito interessante, que a enfermagem é a única profissão que está presente em todos os momentos da vida, desde o nascimento até a morte. Então, assim, tem muitas ações que ninguém vai substituir o ser humano. Ninguém vai substituir um contato físico. Vocês acham que vai até crescer a demanda com a população envelhecendo? Sim, crescer pode até crescer, mas também existe a qualificação. Exato. Ah, tá. Não pode ser qualquer um. Nasci... hoje levantei, quero ser enfermeiro. Entendi. Não é bem assim. Né? Então, existe uma série de fatores para a pessoa chegar e ser enfermeiro. Agora, quando
você escolhe a enfermagem, é comum que o auxiliar queira ser um técnico, o técnico queira ser um enfermeiro, ele vai querendo galgar? Sim, na minha sala de aula, nas minhas salas de aula lá na escola hoje, a gente tem muitos dos alunos, eu costumo sempre, quando apresento o curso, perguntar o que trouxe eles até ali, justamente para tentar saber, né? Por que você escolheu a enfermagem? E aí tentar direcioná-los quando eles falam assim, eu escolhi a enfermagem porque eu não tinha nada para fazer. Esse a gente já sabe que não vai muito longe, né? E aí quando a gente pergunta, a maioria deles, a grande maioria fala, eu vou começar aqui, mas eu quero ser enfermeiro. Então, esse querer a faculdade, querer se profissionalizar na enfermagem é uma vontade grande dentro das salas de aula de nível técnico. Agora, quanto à demanda, essa é uma opinião minha, eu até brinquei antes com vocês aqui, que não vale nada, mas é o seguinte, todo profissional que eu acho que nas grandes cidades, que ele pode atender uma demanda indo na casa da pessoa como home care, eu acho que ele tem um bom futuro. Porque nas metrópoles a gente não tem tempo, gasta tempo com transporte, gasta tempo com isso. Então, assim, você poder falar, o mercado está ruim, mas, poxa, eu sou um profissional e aí eu vou divulgar meu trabalho, eu não sei como funciona dentro da enfermagem, porque, por exemplo, o advogado, ele não pode sair por aí colocando placa para todo lugar, ele tem uma certa restrição até pela questão ética. Mas ele pode se aproximar dessas pessoas, idosos que estão precisando, e prestar um serviço em casa também, que eu acho que é uma possibilidade de emprego, de trabalho. Que aí entra a questão também do contato. Né? É o telefone sem fio. Você faz bem com um paciente, outros estão te vendo. Vão precisar. Ele faz um bom trabalho com aquele paciente, com certeza vai fazer um bom trabalho comigo. Então, vamos chamar aquele enfermeiro. Aí começa, em vez de um, já tem dois. Aí o terceiro já fica de olho nos outros dois. Entendeu? É meio que um telefone. E aí você pode trabalhar numa clínica, num hospital e fazer esses atendimentos. Exatamente. Mas eu estou curioso um pouco aqui de saber de vocês sobre como é que é a disciplina, a grade. Você falou que é 1 ano e meio curso técnico e de auxiliar, né? O que eu aprendo que eu vou lá no começo? O curso, ele tem várias disciplinas, como eu te falei, ele separa em módulo teórico, começo só teórico, depois teórico prático, que a gente faz dentro dos laboratórios, porque você até comentou, eu não posso, por exemplo, colocar um aluno meu para testar, te dar uma injeção, você deixaria? Não. Então, aí tem os bonecos exato. Lá, né? Então a gente faz em laboratório, né? O aluno tem que testar a mão ali no boneco, né? E depois para ele vir para a prática. Então, na disciplina teórica, a gente tem uma série de disciplinas, a gente começa com anatomia, fisiologia, disciplinas, a gente tem psicologia, por causa dessa questão de lidar constantemente com a morte, com o pior momento, então a gente tem a disciplina de psicologia, a gente tem farmaco, porque ele vai administrar esses medicamentos, a farmacologia, né? A gente tem biossegurança. Aí tem matemática, farmacologia. Matemática quando fala de farmacologia. A gente tem português quando a gente fala de anotação de enfermagem, pela questão que a colega colocou. Hoje as anotações, às vezes você pega uma anotação de enfermagem e você absolutamente não consegue ler o que está escrito ali. Então aí é o que o André colocou. Não adianta você ter uma demanda e falar, sempre, porque as pessoas dizem assim, vou fazer um curso na área da saúde que eu nunca ficarei sem emprego. Porque sempre vai ser preciso um enfermeiro, um auxiliar, um técnico, né? Nada substitui o cuidado humano, mas aí entra uma questão, não adianta você fazer um curso, qualquer curso, de qualquer jeito. E formar esse profissional de qualquer jeito, porque a gente já teve uma ideia aqui da responsabilidade que é. Então você pega uma anotação de enfermagem, então a gente também dá aula disso, né, que a gente chama de SAIS, Sistematização da Assistência da Enfermagem. Então essas anotações todas essas coisas. Aí a gente vai para o teórico prático, onde a gente entra as disciplinas específicas. Então, enfermagem em ginecologia, enfermagem em saúde do idoso, enfermagem em saúde da criança, enfermagem em pacientes graves, que são os pacientes de UTI, e todas as áreas. E depois tudo isso que eles aprenderam na teoria, eles têm que fazer na prática. Pronto-socorro, enfim. E o estágio começa quando? O estágio, ele é segregado, então os cursos se dividem geralmente por módulos. Cada escola tem mais ou menos a sua... Mas é obrigatório o estágio? O estágio é obrigatório. É obrigatório. O estágio é São obrigatório. muitas horas, assim, 300 horas? São cerca de 680 horas de estágio no total. Isso para auxiliar 700. E técnico, eu imagino. Para enfermeiro é maior ainda. Para enfermeiro também. Para enfermeiro na faculdade é a mesma coisa. A gente tem a parte teórica, né? Na faculdade o que difere? Que a gente faz primeiro quase que toda a teoria, são 3 anos quase só de teoria, para depois irmos para estágio. Nos cursos técnicos a gente modula. Então a gente dá a primeira teoria base para os alunos, aí a gente entra com o teórico prático, e quando a gente entra com o teórico prático, a gente vai fazendo uma matéria e colocando eles em estágio. Então, por exemplo, fez enfermagem em saúde da criança.
então vai para o estágio em pediatria. Fez enfermagem em saúde do adulto, fez enfermagem em saúde coletiva. Você Então, está falando em enfermeiro, nível superior. técnico, nível técnico, Ah, isso. tem essas especializações. Isso. A gente tem que ensiná-los a lidar em todas as áreas. Porque você vai para um hospital, por exemplo, tem o técnico que te atende no pronto-socorro, tem o técnico que te atende quando você está internado numa unidade normal, tem o técnico que te atende numa UTI, por exemplo. Entendi. As demandas de trabalho e as especificidades são diferentes. O cuidado é o mesmo. Agora, por exemplo, o cuidado de limpeza fica mais para o auxiliar e para o técnico, não é do Depende enfermeiro. de que limpeza você está se Assim, o referindo. banho, essas coisas do paciente. Dependendo da demanda, o enfermeiro, ou da gravidade do paciente, o enfermeiro entra em ação. Né? O enfermeiro, geralmente, ele coordena um grupo de auxiliares e técnicos. Então, a gente vê aí num andar um enfermeiro no plantão, e sobre o cuidado dele, alguns auxiliares e técnicos. O dimensionamento disso depende da quantidade de pacientes naquele andar. É, porque a gente sabe que existem situações e situações. Eu já conheci, por exemplo, um caso de uma pessoa que estava internada em casa e está lá a família, né? Puxa a perna para cá e ele entubado e puxa para cá e não consegue dar banho e ele desacordado. Aí chega o enfermeiro e falou, calma, vira ele metade para cá, passa o pano. Vira metade para lá, passa o pano, tá dado banho. Aí a gente fica olhando assim e fala, puxa vida, né? Era tão fácil, né? Era antes de saber, né? Porque depois... Agora, e a tal da injeção, né? Tem gente que tem sempre a mão pesada mesmo, que a gente parece que olha e fala assim, eu vou sofrer. E tem outras que você toma uma injeção, você vai embora, que parece que não... Tem uma técnica da injeção. Existe a técnica, a gente treina nos bonecos, né? E existe a habilidade. A pessoa tem uma habilidade para aquilo. Então, por exemplo, é que nem o jogador de futebol, né? Tem o jogador de futebol que você fala, meu Deus, ele joga futebol. O problema é que a gente, como paciente, não pode passar, não, passo você, quero com ela. Não pode. Se não, você fala, não, tem que ser e acabou. É habilidade, acabou. né? Mas eu acho que não é uma coisa. Você perguntou, com o tempo, né? E aí a professora até falou, não. Tem gente que vai ter a mão pesada pro resto da vida. Entendi. Mas a nossa sorte também é que a tecnologia nos ajuda, porque... Há 20, 30 anos, acho que todo mundo tem alguma experiência, no dentista, por exemplo, as agulhas não podiam inclinar, porque elas quebravam e elas super grossas. Hoje enfia a agulha, vira para cá, vira para lá, ela é super fininha e a gente nem sente tanto. E na enfermagem teve muito isso. Esses jovens enfermeiros, esses dois jovens enfermeiros, acredito que não viu isso, mas nós dois vimos. Com certeza, as agulhas eram de inox, as agulhas, tá? Claramente, toda. Toda. E a seringa era de vidro. Então a gente tirava, lavava, esterilizava as vidros. E com o passar do tempo, as agulhas elas ficavam rombudas. O que é isso? Ela começava a entortar a ponta. Dentro do centro cirúrgico tem uma sala que nós chamamos de centro de material. Esse centro de material tinha uma pedra, um pedaço de pedra. A gente pegava a agulha, passava na pedra, alisava e depois passava na roupa. Vocês são jovens. Passava na roupa. Se não arranhasse o pano da roupa, ela estava boa para ser esterilizada para dar novamente injeção no outro. Se não pegasse na garrafa, essa era Quando a técnica. Passava na roupa, que enroscava, lavamos nós de novo. Mas hoje está muito mais fácil. Muito mais fácil. Abriu a agulha prontinha. A gente fica... mas hoje tem outros problemas. Mas você sabe que você falou isso? Eu me lembro assim, que na infância tinha aquela vacinação que era com revólver, né? Aquilo tinha agulha ou era só na pressão mesmo? Tinha agulha. E pressão. Então, se fosse hoje, contaminava todo mundo, porque acabava de passar um... Não é verdade? E era assim mesmo. Era assim mesmo, era uma fila e ia dando tiro na turma, coitados. Naquela fila. Eu sou dessa época. Virava assim, e eu saía... Se o da frente chorasse, você já entrava em desespero. Porque daí você fala, agora é a minha vez, né? E não trocava, viu? Não trocava, né? No início, evoluímos muito, graças a Deus, só na área da acabava o tecnologia. líquido. Aí acabava o líquido, desroscava o frasquinho, E aí jogava trocava. fora. Né? Tem outras tecnologias, assim, que agora eu também fiquei curioso, da área da enfermagem, porque hoje tudo é tão... Existe um equipamento, eu não sei como é o nome, onde você... Veniscan. Isso, Veniscan. Ele passa no membro do paciente e ele você visualiza enxerga onde as tá a veias. veia. Você enxerga as veias. Aí você vai com a agulha e já certeira na Pessoa veia. problema com pessoa que quase... O enfermeiro fala, não acho veia. Agora não é mais problema. Não é mais Mesmo? Não, depende do estado, depende do lugar, né? Que nem todo mundo tem esse aparelho. Geralmente, hoje, as instituições mais, tá mais de fácil. linha. De primeira linha. De primeira linha. E aí acha onde está passando a veia Isso, e vai... é tipo um infravermelho.
Puxa, que Passa um interessante. infravermelho, a coloração do calor da pele muda, você visualiza a veia, vai lá e funciona, sem Olha, segredo. Tem coisa que é boa, tem coisa que não é fadiga. Isso é um presente. É um presente. Porque quando eu atuava na coordenação de um berçário no interior de São Paulo, olha, pense numa jovem, né? Que jovem eu sou até hoje, você sabe, né? Jovem eu sou até hoje. A gente nem dorme, a gente só dá um tempinho e volta para trabalhar, né? Eu isso. sei como é que é. Que eu chorava às vezes para funcionar a veia dos recém-nascidos. Quando eu vi esse aparelho, nossa, fiquei Você fascinada. chegou a usar, não? Esse aparelho? Não cheguei a usar. Só vi, mas eu não cheguei a usar. Mas deve dar muito certo, né? Porque ele mostra... Ele onde tá, mostra né? claramente onde estão as ramificações vasculares. Isso Puxa é maravilhoso. E também hoje presenciei já em uma instituição onde o paciente está no leito, vem um robô com uma tela de acho que de 7 polegadas e ele informa o robô o que ele está sentindo no momento. O robô já coloca, digitaliza no prontuário dele para a enfermagem. Ah, que maravilha. Aí também, se der algum problema que o Cláudio falou, foi um problema, não é meu, Foi do do robô, foi do robô. Ele já anotou e eu só fiz a minha parte aqui, né? A gente tá brincando, mas é uma questão séria, a gente lidar com vidas humanas, mas também tem essa questão que a gente traz aqui. Às vezes o enfermeiro ele tem que atender dezenas de pessoas em alguns hospitais e ainda tem que preencher esses formulários muito bem colocados, dar a medicação certa, no horário certo, passar as informações para o médico, para o próximo profissional, enfim. E é uma área também que você que se está vendo a gente se interessa, a questão do relacionamento também eu acho que é fundamental. Porque o enfermeiro, imagina, ele tem que lidar com o médico, tem que lidar com o paciente, que já não é muito fácil, tem que lidar com outro enfermeiro, com o chefe dele e Com por a aí equipe, vai, né? com a família. A família. Com a família, É, com a família, porque às vezes tem médico que chega e fala assim, olha, como eu já ouvi, né? Neste caso, nesta cirurgia, 1/4 só que volta. Né? Sim. Então, tem médico que chega e já dá. Já E dá às vezes aquela- o enfermeiro também tem que dar essa notícia, né? Não, esse não é o papel do enfermeiro. Não, né? É sempre a gente do cabe médico. ao médico a fazer isso. Entendi. Tá. Entendi. Pelo menos isso aí vocês já se livraram, não tem que... Entre tantos problemas. Pessoal, eu gostei muito da presença de vocês aqui. Eu queria... Temos 4 minutos. Se alguém tem alguma coisa que eu esqueci de falar, principalmente da área da demanda, enfim, dessa categoria, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem projetos de lei aqui, inclusive voltados, do que eu me lembro, contrário ao ensino à distância. E acho que isso é um ponto importante, dentre outros que a gente tratou aqui. Mas fique à vontade para as suas considerações finais. Vou começar pelo Cláudio, por favor. Mais uma vez agradecer essa oportunidade e lembrar que em maio nós temos a Semana de Enfermagem, que se estende do dia 12 ao dia 20 de maio. E inúmeras atividades são desenvolvidas durante essa semana, de cursos, palestras, reciclagens. E basta os profissionais entrarem no site do Corém para estar acompanhando essas atividades que são gratuitas. O Corém São Paulo. Corém São Paulo. www.corém.gov.br. E vocês têm uma área, já está no ar, e vocês têm uma área educacional, fala Temos o Corém rapidamente para a Educação. gente. Como é que é? O Corém Educação é um braço do Corém. O Corém basicamente é uma atividade administrativa. Mas nós temos o Corém Educação, que é um prédio voltado todo ele para questões de atualização de cursos, de palestras, que também está aberto a todas as escolas e profissionais que queiram usufruir desse benefício. Legal. Por favor. Quero agradecer a oportunidade e também, assim, deixar um recadinho que a enfermagem não é só dor, né? A enfermagem, pro enfermeiro que gosta mesmo do que faz, um sorriso no rosto paga qualquer situação. Então, cada sorriso que você vê do seu trabalho sendo bem feito, guarde com carinho para você e transmita para o próximo. Porque é disso que a gente está precisando, contato humano. Exatamente. E se você é um profissional que é vocacionado para a área, Sim. com certeza você vai também ganhar dinheiro, fazer uma Sim. uma vida profissional. O sorriso vai porque abrindo tudo. tem demanda. Você começa com um pouquinho, como várias profissões, Sim. né? Às vezes ganhando até 1.000 e o mais baixinho, sei lá, R$1.800. mais baixo. E depois você vai evoluindo, pode ganhar um salário aí de R$20 mil, por que não, né? Lógico. E sendo um grande profissional de destaques, até eu queria passar aqui para a Leandra, para rapidamente, a gente não falou muito, mas tem especializações das mais variadas. Sim, e hoje, sim. fala um pouquinho rapidamente dessas especializações. Bom, agradecendo também, né, a participação, o convite. Bom, como eu disse, o enfermeiro pode se especializar em diversas áreas, UTI, pacientes graves, pronto-socorro,
obstetrícia, já tem até dermato, hoje em dia até estética o Corém já reconhece, o enfermeiro esteticista. Então existe uma gama muito enorme de trabalhos, é como o André falou, você não precisa, eu não gosto de cuidado especificamente, mas até a administração hospitalar também fica como especialização para os enfermeiros. Ou seja, você viu que aquilo tudo não quer seguir, você não pode é seguir ali na área no atendimento administrativa. assistencial, mas você pode ir para a área administrativa. O importante é sempre procurar uma instituição decente, né, se informar a respeito de grade curricular, se informar a respeito do MEC, se aquela instituição está credenciada, se informar junto ao Corém sobre aquela instituição, é muito importante, para que você realmente tenha uma formação de qualidade e possa, como você falou, ser um profissional de sucesso, usufruir dessa profissão e, mais do que tudo, como o André disse também, trazer a profissão no coração, né? Como Florence fez, ela disse que era um chamado divino. Então, que seja assim para todos. Que seja assim. Ivanildo, você tem aí 40 segundos aí para dar o seu recado aí do sindicato. Agradecemos, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo agradece o convite. Estamos à disposição sempre para que possamos cuidar, né, dos nossos enfermeiros, né, auxiliar os nossos enfermeiros nas suas demandas de trabalho e, de antemão, dizer que a enfermagem, ela é uma profissão, tem que ser encarada como profissão e tem que ser respeitada como profissão. Mas, além disso, é a melhor profissão que existe para cuidar do outro, porque nada é melhor do que estar ao lado de alguém. E para cuidar de você, enfermeiro e enfermeira, tem a Ivonildes lá no sindicato e todo esse pessoal aí do Conselho Regional também, que estão sempre de olho aí nas demandas da categoria. Eu agradeço a sua participação. Nas redes sociais você pode assistir esse programa várias vezes. Se cadastre nas nossas redes sociais. Se você quer ver uma categoria aqui sendo representada e discutida no programa Em Discussão Saúde, é só escrever para a gente. Obrigado e até a próxima.